Olá, pessoal, bom dia. Professora Camila aqui, dando continuidade às nossas aulas sobre geografia, né, especificamente sobre a atmosfera, tá? E hoje a gente vai estar continuando, né, a falar sobre clima e tempo, na verdade, sobre o que acontece na atmosfera. É possível que vocês se confundam sobre o que é um e o que é outro, então o propósito da aula de hoje é justamente ajudar vocês a entenderem o que cada um significa e o que cada um aborda, né, os elementos ou fatores. Então vamos lá, aula de número 3, tempo e clima. Bom, gente, antes de mais nada, para estudar sobre o que acontece na atmosfera, é importante saber o que acontece de forma duradoura, o que acontece de forma mais pontual, o que acontece em dias, o que acontece ao longo dos anos. Então, basicamente, a gente tem que entender a diferença entre tempo e clima. Supondo que vocês liguem a TV e o meteorologista, né, a meteorologista esteja falando que hoje o dia pode ter chuva, né, um céu nublado, com ocorrência de ventos, ou seja, um dia que pode ter uma pressão maior atmosférica, né, se for um dia com muito frio. Enfim, esses termos, eles querem dizer o seguinte: eles estão falando do tempo, porque o tempo fala de um estado momentâneo, né, aquilo que dura, recorrente àquele dia em que está sendo apresentado essas características. São as mudanças sucessivas dos dias, né? Não é de um longo tempo, não é de uma estação, é referente ao dia, né? Ou aos dias sucessivos, né? Que comumente vocês têm previsões, por exemplo, do dia seguinte ou do final de semana, ok? Já o clima, ele trata do padrão dessas mudanças, né? Conforme, por exemplo, é muito comum que um lugar chova e faça calor, então ele passa a ser uma característica permanente, ou seja, passa a ser uma característica do clima, porque são características comuns, né, que a gente observa continuamente ao longo do tempo. Então passa de algo momentâneo, né, instantâneo, para algo duradouro. Basicamente a diferença é essa. A gente também distingue conforme as características. Os fatores, eles falam do clima, né? Um fator você observa ao longo de um tempo. Aí vem latitude, altitude, massa de ar, corrente marente, vegetação, relevo, que a gente vai falar sobre cada um. Elemento é algo que a gente consegue caracterizar diante do dia, né, do dia que a gente está analisando, que é a radiação, temperatura, umidade e pressão atmosférica. No final desse slide, né, dessa aula online, eu vou estar fazendo uma análise com vocês do dia de hoje, do dia da nossa aula, diante do tempo, né, do tempo que está sendo apresentado, que está sendo analisado, né, por meio de um site muito conhecido que é Climatempo, referente à temperatura, à umidade de queimados, tá bom? Então vai ser bem legal vocês fazerem isso, tomarem para si esse hábito, né? Conforme alguém perguntar, poxa, e aí, amanhã vai chover, amanhã vai fazer calor, qual vai ser? E aí vocês vão saber responder isso com mais propriedade. Gente, latitude. A latitude é referente ao que está aqui, ó, em esquerdo, né? Essa parte, essa figura à esquerda. Ela está falando de como os lugares eles podem estar próximos ou distantes da linha do Equador. A linha do Equador é aquela linha do meio, a que separa, né, o que é norte e o que é sul. E o Sol, ele bate de forma muito mais intensa na linha do Equador. Então, a gente pode dizer que quanto mais próximo da linha do Equador, maior é a radiação, maior é a incidência solar. E aí, vocês veem até aqui, ó, que essa parte do meio realmente é onde mais bate a luz solar. Então, a gente diz, né, que é uma zona intertropical, porque ela está entre os trópicos, né, o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Aí, conforme você avança, né, nas partes mais distantes da linha do Equador, você já tem as zonas temperadas, né, que
pode ter calor, pode ter frio, são aquelas zonas que têm as estações do ano bem demarcadinhas. E aí lá para os extremos, as conhecidas zonas polares, né? Que são aquelas que não têm quase nenhuma ou não tem nenhuma incidência da luz do sol, tá bom? A latitude é referente a isso. Já a altitude é essa imagem aqui à direita. Ela diz sobre a distância que o lugar está em relação ao nível do mar. Porque, ó, observem bem, conforme um lugar está próximo à linha do mar, né, ao nível do mar, a coluna de ar é maior, ou seja, há uma maior pressão. Então, por outro lado, né, se está em um lugar mais soerguido, num planalto, por exemplo, como é o caso da cidade de São Paulo, há uma menor coluna de ar, logo uma menor pressão atmosférica. A gente diz que nesse caso o ar fica mais rarefeito, né? E quando o ar está mais rarefeito, quando ele está mais separado, ele não acumula tanto calor. Diferente, né, da cidade de Santos, que está mais próximo do nível do mar, que aí ele está recebendo uma coluna maior de ar, está absorvendo mais calor. Então a diferença na altitude diz sobre isso. Massa de ar é o seguinte: dependendo do lugar do planeta que você esteja, pode surgir uma massa de ar. Aí vai depender, se ela é de floresta, ela vai carregar umidade e calor, né? Se for perto da linha do Equador, por exemplo. Se ela nasce num lugar frio, uma zona polar, ela vai ser fria e seca, porque não chove, porque não tem calor, não tem a evaporação, tá? Então ela vai ser seca e fria. Basicamente, massa de ar são aquelas porções de ar que se deslocam pela atmosfera, mas dependendo do lugar que ela se origina, ela pode ter uma temperatura quente ou fria, ou pode ter umidade ou ser seca. Então, por exemplo, se essa massa de ar nasce num deserto, e aí se for um deserto quente, né, ela vai ser quente e seca, justamente por não ter nenhuma vegetação, logo não ter umidade, porque não tem evaporação, né, dessa cobertura aí vegetal. Então, são alguns elementos que podem ser muito abstratos, mas com o tempo a gente vai se familiarizando. A gente tem um outro elemento, um outro fator, que é continentalidade e maritimidade. Gente, continentalidade vem de continente, um lugar que está no interior de um espaço, um continente, né? Longe do litoral, digamos assim. Ele está mais no interior de um lugar. Maritimidade é aquele lugar próximo do mar. O que isso quer dizer? Que se um lugar estiver próximo ou distante do mar, ele vai ter influência no clima, porque um lugar próximo do mar, ele vai ter aquela suavidade, aquela brisa que o mar traz, né, para o interior da terrestre, né, para a nossa crosta terrestre, e isso vai fazer com que não tenha tanto calor nem tenha tanto frio, porque o mar ele meio que resfria. Aí já num continente que não tem influência de brisa de mar, de ventos marítimos vindos do oceano, ele já vai ter uma característica muito mais rigorosa de clima. Se tiver calor, vai fazer muito calor. Se estiver frio, vai fazer muito frio, justamente porque não tem nada influenciando. E aí a gente chama isso de amplitude térmica, a diferença entre temperatura mínima e temperatura máxima. Sendo o mar, né, um grande fator de suavidade, logo essa amplitude térmica, a diferença de frio para quente, ela é pouca, não tem quase diferença. Mas, sendo no continente, a amplitude vai ser bem maior, né? Dependendo se estiver fazendo frio ou calor, vai ser de forma muito mais intensa, então a amplitude térmica se torna muito maior também, tá? A vegetação, como eu tinha até dado a dica, né, da cobertura vegetal, gente, a cobertura vegetal ela absorve a irradiação que a luz solar emite. Isso faz com que também, né, refrigere, mas suavize, né, a intensidade do calor que a Terra está recebendo, logo diminui a temperatura. Um lugar que não tem vegetação se torna muito mais quente porque não tem nada absorvendo, baixa de forma muito intensa
mas conforme anoitece, resfria também, porque não tem nada que segure isso, né? Então bate e volta de forma muito mais rápida. É o exemplo de uma cidade, né? Quando você está andando lá no centro da cidade, no centro de alguma cidade que tenha o asfalto ele não, foi pavimentado, né? Retirou a camada vegetal, então você sente muito mais aquele calor irradiando, né? Conforme está batendo a luz solar. Gente, outro fator também é o relevo. Por quê? Digamos que tem uma nuvem circulando no céu, e aí ela encontra um relevo, uma montanha. Essa nuvem ela vai ser segurada conforme tem essa barreira. Então ela não consegue se deslocar para outro lugar, tá? A mesma coisa um vento. Um vento, ele não vai conseguir seguir seu rumo justamente porque tem uma barreira. A gente diz que o relevo, então, também é um fator que altera o clima. Outro fator também de clima é as correntes marítimas. E aí eu peço que vocês dêem uma olhada nesse mapa, mas esse mapa também tem no livro de vocês. Deixa eu dar uma olhada na página 211. Gente, observem bem. No nosso planeta existem vários deslocamentos de massas de água vindas do oceano. Só que dependendo da massa de água, né, ela pode ser fria ou quente. Observem bem onde tem deserto aqui nessa imagem. E observem que onde tem deserto, geralmente as correntes são frias. E o que isso significa? Conforme é fria, não tem calor, logo não tem evaporação, logo não chove. Portanto, a gente observa com o mapa que onde tem correntes frias, logo tem desertos, né? É o exemplo aqui do deserto do Saara, é o exemplo do deserto da Califórnia, é o exemplo do deserto do Kalahari, tá bom? E eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês olharem aqui, sertão nordestino, teria que ser úmido, né? Mas, ó, é um sertão, o sertão é quente. Sabe por quê? Porque aí no sertão nordestino tem um relevo que impede de chegar essas massas de ar úmidas. Então, ele bate como uma barreira, igual eu falei aqui do fator relevo, existe uma barreira que impede essa umidade de chegar no sertão nordestino. Então, por isso, nesse caso, por mais que tenha uma corrente de ar quente que levaria umidade, essa umidade não consegue avançar por conta dessa barreira. Então, isso é muito interessante. Mas, no geral, quando há corrente marítima quente, leva chuva porque, né, é quente e leva umidade, ok? Aí, continuando, a gente tem os elementos do tempo, né? Quando você vai abrir no Google, pesquisar aí o tempo que está fazendo em determinado lugar, ele vai te dar algumas dessas informações. Radiação, né? Se está recebendo ou não calor. Claro que a maior parte do calor que se recebe vem do Sol. Temperatura, né? Uma das características que mais a gente quer saber é que a mensuração do calor, se está intenso, se não está, se está frio, se está quente, tá bom? Umidade é a quantidade do vapor de água na atmosfera. O que isso quer dizer? Né? Conforme tem muita umidade, conforme tem muita água na nossa atmosfera, é sinal de que vai chover, tá? Então a gente diz que a umidade relativa, quando se refere à quantidade de água em relação ao quanto que é necessário para chover. Quanto mais próximo de 100% de umidade, mais próximo está de chover, tá bom? Pressão atmosférica é aquela força que o ar tem, né, enquanto um peso sobre a superfície. Aquele exemplo que eu falei até de Santos e de São Paulo, né? A gente diz o seguinte, prestem bem atenção nos termos. Quando é baixa pressão, quando é baixa, é porque o ar é quente. Por quê? Baixa porque não tem nada apertando. Porque o ar quente, ele só ergue, né? Ele está evaporando, então ele é leve. Agora, quando é frio, a gente diz que é uma alta pressão, né? As moléculas elas ficam muito juntas, então pesa mais, por isso que é um ar frio pesado, tá bom? E aí eu trouxe esse exercício para vocês tentarem fazer até
aí na internet que vocês estão tendo acesso, seja pelo computador ou pelo celular. Peguei a previsão de queimadas, né, de hoje, dia 18, e dão só uma olhadinha aí, ó. Sol com algumas nuvens. A temperatura máxima pode chegar a 31 graus, a mínima a 19 graus. Não há chance de chuva, ó, 0% de umidade relativa, tá? Aqui vocês veem aqui, ó, não tem chance mesmo de chover, a umidade do ar tá pouca, né? Ou seja, tá seco, isso até pode ser perigoso em alguns casos, por isso que a gente tem que se hidratar muito, porque, ó, tem muito menos umidade, né, do que fez nos outros dias. E ele até mostra a questão da radiação, né? Tá sendo irradiado, porém com algumas nuvens, né? À tarde vai continuar com nuvem, mas isso não vai ser refletido em chuva. Então, é bem interessante a gente entender isso, a matéria de hoje, para conseguir até prever, né, como será o tempo nos próximos dias e o clima também de determinados lugares. É isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só falar aí no chat, tá bom? Grande abraço.